caso Stendek é um caso que abre várias portas de mistério para quem pesquisa sobre o assunto. E a cada vez que você pesquisa sobre, mais curiosidade você tem de saber o fim dessa história. Oi, eu sou o Juan e nesse vídeo aqui você vai conhecer o caso Stendek, o caso do avião que sumiu por meio século. O avião tinha 6 passageiros. Por causa de um dos 3, o avião foi atacado e sumiu. Entre os 3 estavam um palestino que supostamente carregava um valioso diamante costurado em suas roupas, um funcionário público britânico que evidentemente transportava documentos do governo e uma mulher alemã que estava carregando as cinzas do seu falecido marido. O avião foi atacado por conta desses 3 passageiros. Então, quer saber mais sobre a história? Por que o avião sumiu, como ele foi encontrado e por que tanto tempo? Fica nesse vídeo aqui, mas antes clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que curte vídeos de aviação e curiosidades e mistérios. Galera, rapidinho aqui só para não deixar o vídeo muito grande, ó, tem um card aqui em cima que é falando do voo da VASP, que foi o último voo do empresário Edson Queiroz. Então, cara, depois desse vídeo aqui eu vou deixar o link desse vídeo do Edson Queiroz na descrição, se você tiver curiosidade, vai lá assistir, beleza? Pega a pipoca, que o vídeo tá um pouquinho longo, mas eu garanto que você vai entender tudo muito bem. Galera, eu não sou especialista em aviação, eu não tenho curso de piloto nem aeronave nessas coisas. Então, cara, se eu falei alguma coisa errada aqui, alguma numeração, alguma data, alguma engrenagem do avião, não sei, alguma coisa, por favor, cara, deixa aqui nos comentários, porque erros acontecem, é normal a pessoa errar. E logo eu que não faço muito vídeo sobre aeronaves, então deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me escutado até aqui e vamos lá começar o vídeo. Caso Stendek. Em 2 de agosto de 1947, o Stardust, um avião Avro-Lancastrian da British South America Airways, em um voo de Buenos Aires, na Argentina, para Santiago, no Chile, colidiu com o Monte Tumpungato, nos Andes argentinos. Uma extensa operação de busca, apesar de cobrir a área do local do acidente, não conseguiu localizar os destroços e o destino da aeronave e seus ocupantes permaneceu desconhecido por mais de 50 anos, dando origem a várias teorias de conspiração sobre o seu desaparecimento. A aeronave Avro 691 Lancastrian 3, que levava o número do construtor 1280, era preparada para transportar 13 passageiros e voou pela primeira vez em 27 de novembro de 1945. Seu certificado civil de aeronavegabilidade, número 7282, foi emitido em 1º de janeiro de 1946. Foi entregue à BSAA em 12 de janeiro de 1946 e foi registrada em 16 de janeiro como GAGWH e recebeu o nome de aeronave individual Stardust. O Stardust transportou 6 passageiros e uma tripulação de 5 pessoas em seu último voo. O capitão Reginald Cook era um piloto experiente da Força Aérea Real com experiência em combate durante a Segunda Guerra Mundial, assim como seu primeiro oficial, Norman Hilton Cook, e o segundo oficial Donald Chaplin. Reginald Cook foi premiado com a Ordem de Serviço Distinta e a Cruz Voadora Distinta. O operador de rádio Dennis Hammer também tinha um registro de tempos de guerra, bem como de serviço civil. A última viagem do Stardust foi a etapa final do voo CS-59 da BSAA. Galera, só um parêntese aqui, tá? Quando eu falo BSAA, eu tô falando de British South America Airways, tá? Que tinha começado, voltando aqui, tá? Que tinha começado em Londres, em um Avro York chamado Star Mist, em 29 de julho de 1947, com um desembarque em Buenos Aires no dia 1º de agosto. Martha Limper foi a única dos 6 passageiros conhecidos com certeza a embarcar inicialmente no Star Mist, em Londres, antes de trocar de avião em Buenos Aires para continuar a Santiago com os outros passageiros. O avião Stardust foi um bombardeiro convertido da Segunda Guerra Mundial. A tripulação era composta por 5 pessoas e todas tinham experiências na guerra. Havia 6 passageiros. Entre eles estavam o palestino que supostamente carregava um valioso diamante costurado em suas roupas, um funcionário público britânico que evidentemente transportava documentos do governo e uma mulher alemã carregando as cinzas de seu falecido marido. O avião foi atacado por causa de um desses 3 passageiros e dos itens que eles carregavam. Foi, como alguns presumiram, que a aeronave foi abduzida por alienígenas. Na verdade, esta teoria é uma bem popular da época.
Em 2 de agosto de 1947, o Stardust deixou Buenos Aires às 1h46 da tarde e aparentemente não teve intercorrências até que o operador de rádio Hammer, quase 4 horas depois, às 5h41 da tarde, entrou em contato com a torre de controle do aeroporto de Los Cerrillos, na cidade de Santiago, no Chile. Ele informou por rádio que previa chegar à capital chilena em aproximadamente 4 minutos. Em seguida, o avião desapareceu completamente. Não houve mais contatos por rádio nem nenhum sinal de socorro que alertasse sobre um possível problema. Operações de busca foram organizadas imediatamente depois do desaparecimento do avião. O Avro Lancastrian, que levava 6 passageiros e 5 tripulantes desde Buenos Aires, mas os destroços do voo CS-59 não foram encontrados. O mistério do desaparecimento da Stardust, como havia sido batizada a aeronave, levaria mais de meio século para ser resolvido. Durante esse tempo, a falta de informações e evidências alimentaria ainda mais as mais extravagantes teorias, atentados e extraterrestres. 2 acidentes ocorridos pouco depois com aviões da mesma empresa aérea levaram a especulações de sabotagem. A presença de um diplomata britânico entre os passageiros no momento de tensão entre a Argentina e a Grã-Bretanha fez com que alguns acreditassem na teoria de atentado, que teria sido realizado para evitar a chegada de documentos secretos a Santiago. Enquanto isso, uma palavra estranha presente na última mensagem enviada por rádio convenceu a muitos de que extraterrestres estavam envolvidos no desaparecimento. Em código Morse, a última transmissão dizia ETA, tempo de chegada estimado. Santiago, 5h45 da tarde. Stendek. Estas 7 letras tornariam ainda mais misterioso o sumiço da aeronave. E anos depois, esta última palavra, nunca explicada satisfatoriamente, seria usada até mesmo para batizar uma revista espanhola dedicada aos ETs e ao mundo paranormal, a Stendek. 5 décadas de espera. Outros detalhes dignos de filme, como o passageiro palestino que estava levando um enorme diamante costurado ao forro de sua roupa, também tornaram Stardust um dos casos favoritos dos fãs de mistério. Já para os familiares dos passageiros e tripulantes, a falta de explicações foi uma tortura por décadas. Abre aspas. Uma pessoa não quer chorar pela morte de alguém que pode não ter morrido. Fecha aspas. Explicou Ruth Huston, sobrinha de um dos passageiros. Em entrevista dada a um programa sobre Stardust, a prima de Hudson, Stacy Markin, acrescentou, abre aspas, minha avó continuou acreditando que meu tio estava vivo até morrer, cerca de 10 anos depois, fecha aspas. A essa época, o mistério começava a ser esclarecido. Em 1998, 2 montanhistas argentinos escalando o Monte Tumpungato, a cerca de 100 km a oeste-sudeste de Mendonça e cerca de 80 km a leste de Santiago, encontraram os destroços de um motor de aeronave Rolls-Royce Merlin, junto com um pedaço de metal e pedaços de roupa na geleira Topungato, a uma altitude de 15.000 pés, 4.600 metros. A descoberta reavivou o interesse em resolver o mistério do que aconteceu ao voo CS-59 e seus 11 passageiros e tripulantes. Uma expedição apoiada por soldados argentinos locais foi organizada para fazer buscas na montanha. Em janeiro de 2000, eles localizaram o local e começaram a recuperar os destroços. Entre os horríveis vestígios espalhados por um raio de mais de 1 quilômetro na geleira estavam 3 torsos humanos, um pé e uma bota de tornozelo e uma mão com os dedos estendidos. Eles estavam em um notável estado de preservação, liofilizado por ventos gelados. Os restos não sofreram decomposição bacteriana. Em Mendonça, uma surpreendente imagem publicada nos jornais da cidade despertou particularmente a curiosidade. Era a mão bem cuidada de uma jovem deitada entre o gelo e as rochas. Como apenas uma jovem estava a bordo, presumiu-se que fosse a de Iris Morin Evans, uma jovem de 26 anos do Vale de Rwanda. Na Grã-Bretanha, a notícia levou a uma caça aos parentes sobreviventes. Os nomes das vítimas eram conhecidos, entre eles estavam passageiros palestinos, suíços, alemães e britânicos. O mensageiro diplomático e a tripulação, o piloto Reginald Cook, o primeiro oficial Norman Hilton Cook, o operador de radiotelégrafo Dennis Hammer, segundo oficial Donald Checkley e Iris Evans. O piloto Reginald Cook tinha 44 anos. O Norman Hilton Cook, que era o primeiro oficial, tinha 39. O operador de radiotelégrafo Dennis Hammer
27, e o segundo oficial Donald Checklin, 27 também, e Iris Evans, que, como eu falei aqui, galera, tinha 26 anos. Demorou 2 anos para encontrar parentes e fazer os testes de DNA necessários. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que, após tentativas inicialmente mal sucedidas, cientistas argentinos encontraram pares próximos de familiares. 5 das 8 vítimas britânicas foram identificadas. Margaret Quallwood, de Nottingham, já com 70 anos, foi informada de que o DNA extraído de amostras de sangue retiradas dela no ano passado identificou os restos mortais de seu primo, Donald Checklin. A senhora Quallwood disse, abre aspas, ele era meu primo mais velho, que eu idolatrava desesperadamente. Lembro-me dele em seu uniforme da RAF, durante a guerra. Ele voou em bombardeios Lancaster e ganhou medalhas por trazer de volta sua aeronave uma vez em uma asa e uma oração. Checklin nunca se casou e sua família imediatamente está morta. Então, ela e seus irmãos devem decidir se trarão o corpo de volta para a Grã-Bretanha. Entende-se que a irmã de Iris Evans foi encontrada e deu uma amostra de sangue após um programa da BBC Horizon sobre o acidente. Mistério desvendado. A princípio, o achado só aprofundou o mistério. Como o avião havia ido parar a mais de 80 quilômetros do aeroporto de Santiago, onde ele estava prestes a pousar. Além disso, onde a área havia sido intensamente vasculhada durante as buscas. E, durante todo esse tempo, vários alpinistas haviam escalado o Tupungato, que tem mais de 6.500 metros de altura, sem encontrar nada, até o velho Avro Lancastrian reaparecer 53 anos depois. Logo, as análises dos destroços mostrariam que os motores ainda funcionavam, o que fez a hipótese de bomba ser descartada, porque os motores normalmente ficariam destruídos após uma explosão, e a distribuição dos destroços que indicavam que havia um choque direto contra a montanha. Os investigadores acreditam que o impacto provavelmente gerou uma avalanche que escondeu o avião das primeiras equipes de resgate. A neve que caiu depois o encobriu ainda mais, mantendo-o oculto até ser arrastado pela movimentação natural do gelo, que recobria a montanha até a parte mais baixa, onde reapareceu. Erro de cálculo. A causa do acidente pode estar vinculada a um fenômeno atmosférico invisível e pouco frequente até então. O jet stream, poderosa corrente de vento produzida em grandes altitudes, pode alcançar velocidade de até 160 km por hora. Mas em 1947, poucos aviões podiam voar tão alto, e por isso, os pilotos não estavam familiarizados com esse fenômeno, que pode alterar significativamente a velocidade de navegação e assim afetar os cálculos. Os investigadores acreditam que a tripulação do Stardust decidiu subir mais de 24 mil pés para evitar o mau tempo que afetava a Cordilheira dos Andes, que separava a Argentina do Chile. Assim, enquanto voavam às cegas entre as nuvens, o jet stream deve ter reduzido bastante sua velocidade, sem que eles se dessem conta, mantendo-os do lado errado da montanha enquanto eles pensavam estar a poucos minutos de aterrissar. E ao começar a descida, esperando ver Santiago por entre as nuvens, veio a colisão inevitável. Abre aspas. Acredito que, no final do voo, o piloto devia estar bastante seguro do que fazia e relaxado. Os passageiros não devem ter se dado conta do que estava acontecendo em momento algum. Fecha aspas. Disse Carlos Buza, especialista responsável pela investigação feita pelo exército argentino. Também falou que não acho que seja uma forma ruim de morrer, porque no momento você está tranquilo e depois não sente mais nada, disse o homem que resolveu o mistério de uma vez por todas. Stendeck. O mistério final estava na última mensagem enviada pelo Stardust. Consistia na palavra Stendeck. A teoria do anagrama foi a primeira a sugerir que Stendeck significasse descent, descida em inglês. De acordo com ela, a tripulação da aeronave que voava a 24 mil pés, de alguma maneira, teria sofrido de hipóxia pela falta de pressurização e se confundido durante a emissão da mensagem. Mas quais eram as chances de eles enviarem a mesma resposta mais de uma vez? A teoria Stardust também apontava confusão mental no momento de enviar a mensagem. Stendeck e Stardust eram semelhantes nos códigos em inglês e nos códigos Morse, havendo a possibilidade de Hammer, o operador de rádio do voo, ter enviado uma coisa no lugar da outra. No entanto, acredita-se que isso seja improvável,
visto que desde a década de 1940 a BSAA usava estrela para se identificar. Além disso, os operadores da época se referiam às aeronaves pelo código de registro. A teoria do acrônimo veio em seguida, com a sugestão de que STENDEC fosse a abreviação de uma mensagem, talvez um acrônimo com as iniciais de cada palavra enviada às pressas devido ao mau tempo. Os teoristas dizem que seria algo como Stardust tank NP no diesel expected crash. Stardust com um tanque vazio, sem diesel, acidente esperado. Traduzindo aqui em português, né? Ou mais provavelmente, Torre de Santiago, emergência, agora descendo, entrando em nuvem. Os especialistas em código Morse discordaram da teoria, pois tinham a certeza de que a equipe nunca teria abreviado uma mensagem importante desse modo. Afinal, se quisessem transmitir preocupação, independentemente da situação, eles teriam enviado SOS. Apesar da localização do voo CS-59 ter sido resolvida, a mensagem emitida mantém o mistério congelado. A palavra não existe em nenhum idioma, tampouco no código Morse. Uma vez que foi concluído que o avião fez um pouso forçado, era praticamente impossível que a tripulação soubesse que se tratava da iminência de um acidente e conseguisse alertar a torre de comando. Até hoje, nenhum especialista conseguiu descobrir o que Dennis Hammer quis dizer nas 3 vezes que enviou a palavra STENDEC. Galera, se você curtiu esse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal. Por favor, galera, se você tiver um tempinho, vai no blog do Jorge Tadeu, cara, que vai vir uma leva de vídeos aí sobre aviação, sobre aviões aqui no canal. E quem tá me ajudando fortemente é o blog do Jorge Tadeu. E ele também, que é um cara super gente boa, vai estar aqui na descrição o blog dele. E no blog dele tem as outras redes sociais e matérias também, se você quiser ler na íntegra. Ou se você quiser que eu traga alguma aqui pro YouTube, transforme a matéria em vídeo, pode comentar aqui embaixo, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho das notificações, porque pode ser que eu poste mais vídeos sobre isso e você não receba. Você, caramba, o cara já parou de postar vídeo e tal, mas quando você menos esperar, você não vai estar com o sininho ativado. Então, ativa aí, beleza? Minhas redes sociais, meu e-mail, tá tudo aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e valeu!